por que não analisar a nossa vida, né, sobre a vida espiritual do homem e da mulher? Qual é mais um final de semana, né? Que o homem e a mulher vai procurar uma praia, um garapé, um tudo na vida. Uma coisa que eu parei para pensar agora, neste momento, que realmente o homem, ele e a mulher têm um orgulho, né, na vida. O orgulho de buscar, um orgulho de clamar, né? A gente fica analisando esse orgulho de verdade que existe para a gente, né? Um orgulho que a gente analisa. A gente fica analisando esse orgulho. Quantas vezes o homem ele teve o orgulho de dizer que realmente ele não precisa de ajuda? Quantas vezes o homem ele chegou falando que não precisa de uma psicóloga, que ele não precisa de Deus, que ele não precisa disso, que ele não precisa daquilo? A mulher dele avisando ele, a mãe, o pai, os avós, e ele sendo ignorante. A mesma coisa a mulher, as pessoas falando, fala aí, faz isso, faz aquilo, procura isso, procura aquilo, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso de Deus. Pois é. Quantas vezes o ser humano, ele disse isso para ele mesmo? Quantas vezes o ser humano continuou dizendo que não precisa de ajuda? Quantas vezes o ser humano disse assim, eu não preciso? Realmente, eu vou te dizer, eu fui um desses que cheguei a um ponto de dizer assim que eu não preciso realmente de Deus, sabe, eu não estou precisando. Eu quero viver a vida. E realmente eu vivi a vida. E eu vivi essa vida do mundo, né? Que aqui em Belém é o quê? Pop som, tupinambá, rubi, aparelhagem, festa de rua, né? Que naquele tempo eu era adolescente, novo, cheirando a leite, né? Trabalhava, eu saía e tal. E engraçado até que um dia eu, a minha ex-mulher e tal, que é a mãe da minha filha, a gente tinha separado, tava numa festa até que um colega meu me falou, ó, fulana tá aí, cara, bora embora. Ele, bom, bora embora. Me dava nojo só de chegar perto dessa mulher. Entendeu por quê? Porque ela me deixava com nojo, com enjoo, sabe? Só de ela chegar eu começava a vomitar, o pessoal olhava pra mim, eu não tá bem, cara, não, bora embora, bora embora, bora embora. Como festa de rua, quadra junina, a gente ia pra um outro local, questão de meia hora ela aparecia lá, então eu falava pros meninos, cara, é o seguinte, só tem um lugar que ela não vai entrar e ela não sabe. Eu falei pro um dos moleques, quando eu saí, ela pegou e falou assim, ah, eu sei pra onde tu vai, eu vou lá, eu vou entrar lá. E só teve uma pessoa que sabia, eu chamei e disse, tu é traidor. Ele, não, tu é traidor. E tu não faz mais parte da gente. Ele olhou pra mim e tá falando, sabe, tô? Por quê? Porque eu não queria estar perto dela, eu queria estar longe. Aí só uma pessoa que falou assim, entrou no carro e falou, ele, ele vai tentar ir atrás. Só que a gente vai para um local que ele não sabe, ele nunca foi. E essa pessoa já era afim de mim. Então eu comecei a achar graça. Sério, sério. Então a gente foi. Então ali eu tive um pouco de paz. Sabe? Quando acabou, acabou a relação, acabou o amor, acabou tudo. Então foi na época que eu disse para mim mesmo: chega de eu morar perto dela. Foi que eu tomei a decisão de voltar para a igreja, de voltar para Jesus, de voltar, de buscar o Espírito Santo, de buscar a alegria, de buscar o amor, de buscar o Espírito Santo. Foi na época que eu passei por lutas, por guerra, por tudo, até que o dia eu conheci a minha esposa, eu vi a minha esposa, vi o sucesso do que eu tive com ela e tenho com ela. Eu tive que ir para um lugar bem longe e hoje eu vivo bem, sabe? Mesmo altos e baixos no meu casamento, mesmo por tudo que eu fiz a minha mulher atual sofrer, fiz ela penar, fiz as coisas que não agradam a Deus. E eu disse assim, Senhor, eu te peço perdão. E esse perdão, Ele me perdoou. E eu não vou dizer para vocês que eu não tenho um pecado.
Eu tenho pecado, eu tenho falhas, eu tenho erros, sabe? Não é legal, sabe, esse erro do que a gente faz, do que a gente faz a pessoa que a gente ama sofrer, traição, bebida, prostituição, por tudo. Eu perdi 2 camas urinando, entendeu? Quase eu perco a minha primeira televisão digital, foi logo as primeiras televisão digital. Eu quase quebro a mão da minha esposa, ela porre. Nesse dia ela não foi trabalhar de tão inchada que ficou. Então eu tomei a decisão, mesmo teve altos e baixos e tal. Mas sabe qual foi a decisão realmente de eu ficar com Jesus? Foi quando eu disse para mim mesmo num derrame que eu tive. E eu falei, Senhor, me ajuda. Fiz uma cirurgia, vi Deus, vi Jesus. Tem coisas que tem que acontecer na nossa vida. Como o pecado. Pecado não sai de um dia para o outro, não sai de uma hora para o outro. E realmente eu tomei essa decisão. Ainda agora tomando banho, Deus falando para o meu filho, ele vai te atentar a que tu volte para o pecado. E realmente o diabo fez isso. Ele atentou, ele analisou, ele preparou, mas eu disse não. Eu nasci homem, eu vou nascer homem novamente e vou continuar sendo homem pro resto da vida. Porque o meu Deus me salvou e me curou. Então é Deus na minha vida. Então, analisar a vida do Espírito Santo com Ele é maravilhoso. Bom dia e buscar a Cristo Jesus. Jesus é maravilhoso.